Evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, verso 6. Lucas, capítulo 13, verso 6. Igreja encontrou? Amém? Minha Bíblia tem um subtítulo, presumo que na dos irmãos também, que é a parábola da figueira estéril. Acredito que tem um subtítulos em algumas. Verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, : Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7. Pelo que disse ao viticultor, : Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Verso 8. Ele, porém, respondeu : Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Verso 9. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós estamos presentes aqui enquanto igreja, reunidos em Teu santo nome, Pai, para pedir a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito possa nesta noite descortinar os sentidos mais profundos e necessários acerca deste texto para a Tua igreja, Senhor. Senhor, que ainda que diante deste contexto dificultoso, Senhor, que o Teu Santo Espírito possibilite a Tua igreja, Pai, a alegria, Deus, possa estabelecer e promover também a cada um de nós, Senhor, o desejo, o anelo de se aprofundar na Tua Escritura, de subir à Tua casa, de orar a Ti, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito também conceda a cada um daqueles que estão presentes neste recinto, ou aqueles que nos assistem, que nos ouvem, que possam, Senhor, através da exposição do Teu Santo Espírito, compreender a mensagem, compreender a lição, e possa sair dessas portas aqui, cientes da mensagem de Cristo nessa noite, e que Teu nome possa ser enaltecido na vida da Tua amada igreja. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, o riquíssimo privilégio, a riquíssima oportunidade de estarmos reunidos em Teu santo nome, Senhor. Deus, nós queremos ainda pedir a Ti, enquanto igreja, Senhor, que através de nós, que o Teu reino possa avançar neste mundo e nesta terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Coloquei como tema dessa mensagem o mal da esterilidade, ou esterilidade, que se refere a algo estéril. O mal de estar estéril ou de ser estéril. É mais ou menos nessa perspectiva. Antes de apresentar ou expor o texto de fato, pregar no texto de fato, permita-me fazer uma breve contextualização, muito breve, né? Eu quero atentar com os amados irmãos acerca do gênero deste texto, que é uma parábola. E Cristo, sendo nosso Senhor Jesus, ele tinha uma afeição pelas parábolas e ele as utilizava com muita frequência, inclusive, né? E precisamos entender um pouco o objetivo da parábola. Uma parábola, ela tem como objetivo, tem como função o quê? Primeiro, a parábola é um texto alegórico. É um texto que traz alguns elementos alegóricos com o objetivo de ensinar uma lição, que é o que acontece aqui também. A Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, a partir dos Evangelhos, a igreja conhece diversas parábolas, algumas muito famosas. Existem alguns pontos muito peculiares nessa daqui. Primeiro, por estar apenas no livro de Lucas. Outro ponto também muito interessante desta parábola aqui
é que ela tem um diálogo muito interessante com os versículos anteriores. E o mais importante que a gente não pode deixar de esquecer, que é, na verdade, o principal objetivo nosso na exposição desse texto. Eu desejo, juntamente com os irmãos, estabelecer um contraponto entre o que se entende da ideia de esterilidade, ou do estéril da figueira, com o que significa a ideia do estéril dentro do nosso contexto enquanto igreja hoje. Ou seja, como este texto dialoga conosco, como esse texto está relacionado com a igreja hoje, como este texto está relacionado comigo. Este é o principal objetivo dessa exposição nessa noite. Amém? No primeiro ponto, eu quero contextualizar com os amados irmãos de uma forma muito breve acerca dos versículos anteriores. Essa parábola me chama a atenção porque geralmente, as parábolas anteriores ou outras parábolas que Cristo conta é uma parábola que está diretamente ligada a um texto. Não que essa aqui esteja desligada do texto, que ela não está. Mas é interessante que o capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, está existindo uma discussão. Alguns vêm apresentar para Cristo uma situação, nós vamos ver o que é. E Cristo encerra essa discussão no verso 5. Imediatamente, sem ele apresentar, pelo menos do que nós temos do texto, sem Cristo apresentar nenhuma contextualização clara a princípio, ele já nos conta uma parábola. Vamos entender como é que essa parábola ela dialoga um pouco com os versos anteriores para que a gente possa expô-la de fato. Acompanhe comigo, por favor, no capítulo 13, a partir do verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, Jesus lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Verso 5, não eram. Aí Cristo volta a dizer: eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Essa daqui foi a situação, esse aqui é o contexto e a discussão que ali existia. Para contextualizar de uma forma muito breve, muitos haviam chegado a Jesus, porque neste momento, naquele contexto, naquele momento, alguns galileus que tinham ido até a Jerusalém para oferecer sacrifício tinham sido mortos. E a discussão que estava rodando naquele contexto era se aqueles galileus que morreram eram mais pecadores dos outros, ou dos outros que existiam. Cristo, na verdade, aqui afirma a eles que não é uma questão deles terem padecido por mais ou menos pecado. E Cristo aproveita essa discussão e traz uma assertiva aqui que é muito interessante para a nossa reflexão hoje. Quando ele diz, no verso 5, eu vos afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Independente de Galileu com mais ou menos pecado, independente de qual etnia, de qual raça, de cor, de qualquer parâmetro que a gente possa estabelecer, se não houver um arrependimento sincero deste sujeito em vida, ele perecerá. Esta é a conclusiva de Cristo para esta discussão. Chegamos na parábola. Preste bem atenção. No verso 5, quando Cristo apresenta essa conclusiva e essa assertiva acerca deste acontecimento naquela época, ele encerra com a questão relacionada ao arrependimento. E em seguida, no verso 6, ele conta a parábola.
Entendido isso, nós vamos pensar nessa noite, como que essa parábola dialoga com este acontecimento, como esta parábola dialoga conosco e o que o arrependimento tem a ver com esta parábola. Muito bem, entendida essa primeira parte, esse breve contexto, passamos à parábola de fato, né? Como afirmei para vocês, a parábola ela tem, na verdade, ela tem um valor moral muito grande, sobretudo nesta época. E há uma questão muito interessante tratada sobre a parábola, sobretudo a parábola bíblica. Nós estamos comentando aqui acerca da parábola bíblica, não da parábola quanto gênero textual de forma genérica, mas se referindo às parábolas, sobretudo as parábolas de Cristo. Elas tinham como cunho principal ensinar uma lição. E muitas vezes, ou quase todas as vezes, ou se não todas, a parábola que Cristo conta é para uma resposta. Então nós somos propensos a interpretar que esta parábola aqui, ela dialoga fortemente com os versículos anteriores que nós lemos, porque era uma forma de Jesus dar uma resposta acerca da discussão e acerca do arrependimento e da morte daqueles galileus. Por isso que é muito importante que a gente entenda o contexto para que a gente possa compreender a parábola. E a leitura dos versos anteriores é muito importante para a gente se situar aqui. Muito bem, chegando propriamente na parábola, no verso 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Por enquanto até aqui. É muito interessante a gente afirmar e perceber que a Bíblia ela é repleta de referências alegóricas, metafóricas ou figuradas, como a gente queira chamar, de referências figuradas relacionadas a fruto, em muitos momentos, em vários momentos. E aí, dentro desse contexto, eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que aqui, a proposta de Cristo nessa parábola, em trazer a questão de fruto e usar a figueira de forma alegórica aqui, representa muito da forma figurada que esta figueira estava e nos faz pensar na forma espiritual que nós estamos hoje enquanto igreja diante de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero aqui pontuar algumas questões interessantes. A primeira dela, quando diz o seguinte: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Primeiro ponto aqui interessante, né? Não era habitual que as figueiras fossem plantadas em vinhas, não era habitual, sobretudo nessa época. Todavia, nós podemos interpretar aqui que certamente esta era uma figueira pela qual este homem, que é um personagem da parábola, tinha um cuidado muito grande com ela. Porque a vinha, ela se dá como um lugar adequado para crescimento, para plantação, e este lugar adequado para isso era um lugar repleto em que pessoas cuidavam muito bem dessas plantações, dos vinhedos. Então a representação aqui deve estar numa vinha, né? Nos traz uma ideia aqui de cuidado, de um homem que certamente se interessava muito pelo crescimento dessa figueira. E se interessava muito em cuidar dela para um objetivo final, que era dar frutos. E a parábola continua: plantada na sua vinda, e vindo procurar fruto nela, não achou, não encontrou. Outro ponto interessante: este certo homem que Jesus usa como personagem da parábola, também, além do interesse e do cuidado especial pela qual nós podemos entender aqui que ele tinha com essa figueira, ele se interessava em encontrar frutos nela. Não é à toa que no verso 6 aqui mesmo, ele enfatiza isso e diz: vindo procurar frutos, não achou, não encontrou. Não foi possível encontrar frutos.
A alegoria dessa parábola para com a igreja na contemporaneidade é de uma forma impressionante. É de uma forma que nos abisma. É impressionante não apenas esse texto, mas como este texto, ele dialoga de uma forma tão contundente, tão veemente com o quadro da igreja que se apresenta no ano de 2020. É impressionante como se interessa-se tão pouco em estar na igreja e parece que se interessa menos ainda em se estabelecer ou de doar frutos. Os frutos aqui podem ser entendidos de diferentes formas. Os frutos aqui eles podem ser compreendidos como os frutos espirituais de um crente arrependido, de um crente pelo qual que foi alcançado por Cristo e que está presente numa comunidade cristã bíblica, ele será preparado para dar frutos. Ou como alegoricamente Paulo diz acerca dos dons, vamos metaforizar aqui dons como frutos, metaforizar, em que a perspectiva que os dons é para a edificação da igreja. Não é para a vanglória do homem, não é para a glória do homem. Do mesmo jeito que um crente salvo em Cristo Jesus, no momento que ele é alcançado por Cristo, no momento que o evangelho vem sobre ele, no momento que o arrependimento é gerado na sua alma, no seu espírito, e ele é convertido a Cristo, ele está presente numa comunidade cristã, numa igreja, para aprender com Cristo, para aprender de Cristo, para que um dia ele possa dar frutos, e mais frutos, e frutos. Eu poderia aqui utilizar tranquilamente a parábola do semeador para representar isso também. Sendo que a parábola do semeador vai trazer outras questões, além dessas que nós estamos comentando. No verso 7, pelo que disse ao viticultor, veja, aqui na parábola que Cristo conta, ele traz dois personagens. O homem que é dono da vinha e o viticultor, o responsável por cuidar da vinha. De forma figurativa aqui, conseguimos entender que dentro do contexto da parábola, possivelmente a ideia do viticultor é de ser um funcionário do dono da vinha. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Veja bem, alguns pontos aqui interessantes acerca desse verso 7. A narrativa aqui na parábola nos apresenta já uma noção temporal. Enquanto no verso 6 ele diz que ele vem aqui procurar fruto e não achou, no verso 7 ele nos apresenta já uma noção temporal. Dentro da linguagem aqui da parábola são 3 anos, dentro do que Cristo nos narra. Impressionante a gente afirmar, interessante a gente afirmar, como o dono dessa vinha se preocupava tanto com essa figueira e como o dono dessa vinha era insistente com essa figueira. Impressionante ainda a gente analisar como na figura da figueira existem crentes, existem cristãos que estão presentes há tanto tempo na igreja, há tanto tempo na vinha, há tanto tempo, às vezes até numa boa terra. E olhe que aqui, na narrativa da parábola diz que esta figueira está inutilmente na terra, como se estivesse ocupando espaço na terra, porque naquela terra que ela está ocupando espaço, que ela não frutifica, que ela não cresce, que ela não desenvolve, poderia estar outras figueiras ali. Então ele diz como é que ainda está esta figueira inutilmente nesta terra. É impressionante, e é aqui que nós encontramos talvez o ponto máximo
entre o diálogo desta parábola com a realidade da igreja de hoje, como existem crentes que estão em terra boa, em igreja bíblica, com homens de Deus ensinando, trazendo a palavra, mostrando a palavra, exortando a palavra, em terra frutífera, mas ele não desenvolve, ele não cresce, ele não frutifica. E aí nós conseguimos, pelo menos, elencar aqui algumas razões possíveis porque essa figueira não frutifica. Parece que aqui o problema não é a terra. Parece aqui que o problema não é o agricultor. Parece que aqui o problema não é o dono da vinha. Mas o problema é a própria figueira. E a insistência do Senhor, né? E a insistência do Senhor da vinha em dizer que há 3 anos, aqui, claro que a parábola, por ser um texto alegórico, o autor dessa parábola pode esconder alguns detalhes intencionalmente, então aqui não é dito se ele veio a cada 1 ano, se ele vinha todo dia, se ele vinha todo mês, isso nós podemos pressupor, mas jamais afirmar isso, porque a parábola não diz isso, mas diz que vem há 3 anos. Há 3 anos que ele estava lá, insistentemente procurando fruto, insistentemente tentando encontrar os frutos que aquela figueira poderia dar, mas ele diz que não achou, que não encontrou. E aqui, meus amados irmãos, a gente consegue fazer uma reflexão, inclusive esse também é um dos grandes objetivos da parábola, dentro de uma lição de moral, vamos assim dizer, que é apresentar algumas reflexões. E o objetivo de Cristo, em muitas parábolas, era fazer o público pensar. Até porque, pastor Rony, muitas dessas parábolas, ou todas, tinham um público-alvo a ser atingido. E aí eu posso pensar, meus amados irmãos, me utilizando como exemplo. Se talvez dentro de uma questão hipotética, nestes dias atuais, neste momento hoje, 17 de agosto, é isso? 18 de agosto. Se 18 de agosto do ano de 2020, o meu caixão com o meu corpo estivesse aqui nesta igreja para uma cerimônia fúnebre, ou na igreja que eu congrego, os irmãos que olhassem para aquele caixão com aquele corpo, será que eles olhariam para mim e diriam: este homem deixou um legado, este homem deixou uma história, este homem deixou uma biografia, este homem deixou frutos que serão referência para uma vida cristã piedosa? Ou será que no fatídico dia, que infelizmente ele chegará, em que o nosso caixão estiver em algum recinto, nossa casa, na igreja, o que seja, o público que ali estiver presente olhará com nostalgia e dirá: este homem e esta mulher de Deus deixou legado, deixou um projeto, deixou uma vida piedosa, deixou um exemplo, deixou uma biografia, deixou frutos. Ou verá apenas mais uma cerimônia fúnebre de alguém que talvez frequentou muitos anos a igreja, mas poucos conheciam, ou poucos viram frutos, ou ninguém viu fruto algum. E aí então, quando olhamos para biografias de grandes homens e mulheres de Deus, que estão na Bíblia, ou alguns que foram baluartes do Evangelho e da exposição da palavra, vejam que até hoje a biografia desses homens não são esquecidas.
Vejam que até hoje nos púlpitos das igrejas bíblicas do mundo inteiro ainda se fala de homens como John Wesley, ainda se fala de Jonathan Edwards, ainda se fala de grandes homens, mulheres de Deus que não deixaram apenas livros, não deixaram apenas princípios, não deixaram apenas biografias, mas deixaram frutos, projetos. Deixaram frutos e frutos que até hoje são seguidos por gerações e gerações. E a pergunta que fica diante dessa parábola: o nosso dia, o nosso coração, nossa respiração, nós iremos morrer, e que frutos este mundo verá de nós? O que ficará nas nossas biografias? O que estará nas nossas lápides? Que homens e mulheres de Deus seremos conhecidos em Campina Grande? Quem irá olhar para nós e dizer: este homem deixou um fruto neste bairro, este homem deixou um fruto na nossa casa, este homem deixou um fruto na igreja, deixou uma biografia, um legado? Ou naquele fatídico dia que ele chegará, só será apenas mais uma cerimônia fúnebre como qualquer outra, e mais um caixão como qualquer outro? Então não temos como não olhar para este texto sem pensarmos no quadro da igreja de Cristo na contemporaneidade, no quadro da igreja de Cristo no contexto no Brasil. Não temos como não olhar. E é muito interessante a gente perceber que no final aqui do verso 7, que Cristo, ele faz uma pergunta, o personagem, que é o dono da vinha, é claro que aqui, óbvio, né? A parábola, ela tem como ela tem uma referência figurativa, é claro que a gente está pensando no dono da vinha como Senhor, né? Sem dúvida alguma. Nós somos propensos a pensar isso. Até porque, no verso 8, o viticultor se refere ao dono da vinha como Senhor, com um S maiúsculo, né? Mas para ser fiel à exposição, vamos usar aqui como personagem da parábola. E é interessante porque, meus amados irmãos, veja bem, me inquietou pensar como dentro de uma vinha que geralmente são lugares enormes, de plantações enormes, porque o dono da vinheda, né, o dono da vinha, por exemplo, ficaria preocupado em um pequeno espaço de uma terra, que talvez fosse irrisório, porque há tantos espaços. O fato é que, de forma figurativa aqui nessa parábola, eu quero entender a terra aqui, eu quero compreender a terra aqui, e eu quero trazer dentro da minha proposta de hermenêutica aqui a terra como uma figura da igreja também. Porque a igreja é um lugar propenso a plantações de sementes, pelo qual podem aqui ou em muitos outros lugares, em outras igrejas, nascerem, crescerem grandes figueiras. É interessante que eu, pesquisando um pouco sobre a figueira, existem algumas espécies de figueira que elas atingem uma dimensão de altura enormes, que elas ocupam uma dimensão de espaço enormes, e algumas espécies de figueiras, elas não podem ser plantadas em locais urbanos, porque as raízes delas são capazes de destruir paredes e casas. Se o crescimento daquela figueira for um crescimento muito frutífero. Ou seja, a figueira, ela pode também ter a capacidade de devastar paredes, ela quebra paredes. Então, algumas não podem ser plantadas em locais urbanos, precisam ser plantadas em lugares longínquos, porque quando ela crescer e as raízes se encorparem, naquele lugar ela não causará danos.
Mas o dono da vinha diz que esta figueira está inutilmente ocupando lugar nesta terra. E a terra, como figura da igreja, é um lugar propenso para figueiras frutíferas. A igreja é chamada na palavra de Deus, na Escritura, também como casa de oração. Então não é qualquer lugar, não é qualquer terra que nós estamos falando, mas é uma terra que foi fundada por Cristo. E Ele tem um cuidado imenso com essa terra. Então quem é plantado nessa terra é sim observado por Ele, é visto por Ele, é contemplado por Ele. E se esta figueira, se ela não está gerando frutos nessa terra, ela é inútil. Ela não tem utilidade nenhum. Inclusive, o dono da vinha diz ao viticultor: pode cortá-la. Pode cortá-la. Se eu já venho aqui há 3 anos, se ela não me dá frutos, se ela não me estabelece, se ela não é frutífera, se ela não desenvolve, por que ela está nessa terra? Pode cortá-la. Pode cortá-la. Verso 8. No momento quando o dono da vinha diz isso, no verso 8, o viticultor responde ao dono da vinha. E aí ele usa aqui, Ele usa aqui a expressão Senhor, com S maiúsculo. O que nos permite interpretar que na alegoria dessa parábola, quem é o dono da vinha é Cristo, é o Senhor, é Deus. Senhor, deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano. Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Até aqui no verso 8. Interessante que o funcionário, pelo menos nos permite entender, tá? A parábola nos permite entender isso. Ou viticultor, ele intervém, ele intercede por essa figueira. A terra é boa, a vinha é propensa, O dono da vinha é cuidadoso. Certamente, por ser um dono cuidadoso, tudo que era necessário para frutificar foi feito. Mas ela não desenvolveu, ela não frutificou. Então mandou cortá-la. Mas o dono da vinha, o viticultor, intercede ao dono da vinha: por favor, parafraseando, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor e coloque estrume. De que modo alegórico nós entendemos o estrume para essa figueira aqui? Uma das interpretações possíveis, ou pelo menos do que o texto nos possibilita, A gente tem que ser muito cuidadoso na análise de um texto, mas pelo menos uma das interpretações que o texto nos permite, e que eu percebo a vinha aqui, que eu percebo a presença ou a necessidade do estrume aqui, é mais ou menos como a necessidade de algo que potencialize nutrientes para que ela possa desenvolver. Nutrientes, alimento, palavra. As figueiras talvez não crescem, não desenvolvem, porque não tem nutriente sólido,
na figura de estrume aqui, que potencialize esse desenvolvimento, são escassos de nutrientes. Eles, mesmo numa terra boa, mesmo numa igreja bíblica, não conseguem frutificar, não conseguem desenvolver, não conseguem dar frutos. É como aqui ele dissesse para nós e afirmasse: talvez uma das causas, Senhor, porque ela não cresce, porque ela desenvolve, porque ela está fraca, débil, não tem nutrientes, não tem estrume, ela precisa potencializar algo de nutrientes para desenvolver esse crescimento, para que ela frutifique. Aí veja, é uma figueira que está em boa terra, é uma figueira que está numa vinha, num lugar específico, é uma figueira que tem um viticultor, o pastor, é a figueira que tem o dono da vinha, que é o Senhor, é a figueira que o dono da vinha visita a figueira, vem na terra para ver se tem fruto, cuida dela, tem nutriente, é aguada, mas não dá frutos. Mas não tem frutos. Eles vêm para a figueira, não vê frutos, não tem, não acha, não encontra. Se Cristo visitasse nosso recinto, nossas igrejas, e visse as figueiras, será que ele arrancava fruto? Será que ele tiraria frutos? Ou talvez ele não achasse, e chegasse para o viticultor, para o pastor: corta porque não tem, tira, corta daqui. Porque a terra é boa, tem nutrientes, eu agoo, eu cuido, eu trago para uma vinha, mas não cresce, não desenvolve, não tem fruto. Quando ele intercede, aí ele diz o objetivo, ele diz o seguinte: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ela põe estrume, e lhe põe estrume. Eu consigo imaginar a vida de muitos pastores bíblicos que talvez intercedem noite e dia pelas suas figueiras. Talvez o Senhor não cortou algumas figueiras ainda, porque tem um viticultor intercedendo, pedindo: Senhor, não corta ainda. Senhor, deixa este ano. Senhor, deixa ver se eu escavo mais. Deixa ver se eu coloco estrume, nutriente para que cresça, Senhor. Quem sabe o Senhor vai vir ano que vem e ela vai ter frutos. Quem sabe, Senhor, quem sabe? Talvez pastores bíblicos acordam madrugadas afins, pensando nas figueiras que ainda não frutificam, que ainda não desenvolvem, e que tem medo que o Senhor visite essa figueira e leve ela sem dar frutos, ou porque não deu frutos. Pastores bíblicos. No verso 9, ele diz: se vier a dar fruto, bem está. O Senhor deixa este ano e eu vou escavar, vou colocar estrume, nutrientes, para ver se ela cresce, para ver se tem frutos. Se vier a dar fruto, tá bem. Se não, mandarás cortá-la. Meus amados irmãos,
Pastor Rony afirmava antes da mensagem que a Igreja de Cristo ainda vai passar por tempos muito mais dificultosos e que a nossa fé vai ser provada. A Bíblia é recheada de referências e de muitas colocações de profetas ou do próprio Cristo, que esses dias dificultosos, eles estão às portas, ou melhor, já estão acontecendo. Por mais que você tenha um viticultor, por mais que a igreja tenha um pastor bíblico de oração intercedendo por você, o Senhor da vinha não tem uma eternidade de paciência. Ele não tem uma eternidade de paciência, ele não tem. E o verbo cortar aqui, a parábola é um texto alegórico, mas o verbo cortar aqui não é figurado não. É arrancar, é lançar fora, é tirar da terra. E nisso aqui, a parábola é literal, de forma muito plena e muito nítida. Para o desfecho desta exposição, eu quero convidar a igreja a abrir comigo João 15, por gentileza. Nós vamos encerrar agora. João capítulo 15, verso 1 e verso 2. João capítulo 15, verso 1 e verso 2. João capítulo 15, verso 1 e verso 2. Amada igreja, encontrou? Palavras de Cristo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O agricultor, que é meu pai, corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Até aqui para a gente encerrar a mensagem. Cristo, não mais com uma parábola, mas com uma afirmativa conclusiva. Mas de forma figurada, sim, não como uma parábola. Ele diz que a videira verdadeira, ele está dizendo que é a videira. Olha o artigo especificando, não é qualquer videira, é a videira. E é verdadeira. Olha o adjetivo, não é uma videira falsa, mas ele é a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Olha o dono da vinha, o senhor da vinha, o que planta. Se ele planta em boa terra, é ele o agricultor. Se o agricultor planta, se ele quiser, ele arranca. Se ele quiser, ele deixa mais tempo. Aí Cristo diz, todo ramo que estando em mim, estando enxertado em mim, e não der fruto, não frutificar, não desenvolver, ele o corta. Ele quem? O agricultor o corta, tira o ramo, corta o ramo. Ele corta o ramo, mas a videira permanece, porque a videira é Cristo. E ele diz, todo que dá fruto, limpa, poda, para que produza mais fruto ainda. Qual é a relação da discussão sobre os galileus
de no verso 5, Cristo está falando de arrependimento e vim contando uma parábola. Meus amados e queridos irmãos, o melhor adubo, ou um dos melhores adubos, ou figuramente estrumes, para um crente frutífero, é o arrependimento de seus pecados. Porque o arrependimento gera o coração de um homem que reconhece sua miserabilidade diante de Deus. E o arrependimento é uma etapa fundamental para que se venha a existir um crente frutífero. E para encerrar, eu pesquisei uma das funções principais da figueira. Existem muitas espécies de figueiras, mas no geral ela tem uma função muito interessante. Muito interessante, muito. Quando a figueira ela é muito frutífera, ela dá tantos frutos, pastor Rony, tantos frutos, que os frutos se multiplicam e caem no chão. Porque os galhos dela, ou os ramos dela, não comportam tantos frutos, quando ela atinge um grau de frutividade muito grande. Uma das funções principais da figueira, quando ela é muito frutífera, é que ela consegue alimentar uma gama diversificada de animais selvagens. Dos frutos que caem no chão, de maduros e bem conservados. E muitas espécies de animais se alimentam dos frutos da figueira. Fora o que fica nos galhos, isso é o que cai. Diariamente, os animais se alimentam dos frutos caindo das figueiras. Diariamente. A nossa condição de figueira na Igreja de Cristo, no ano de 2020, por onde passa, deixa os frutos para que sirva de alimentos de outros, para que outros se alimentem e vivam. Animais sobrevivem por meio desses alimentos que ficam no chão, caídos das figueiras, de tão frutífera que ela é. Ou nós estamos na condição estéril de que não produz, que não frutifica, e que para o dono da vinha é inútil. Esta foi a melhor reflexão que Cristo deixou para que aquele público que estava ouvindo pensasse na sua condição de arrependimento. E esta é a reflexão que Cristo nos deixa sobre como essa parábola ela dialoga com a nossa condição enquanto igreja em 2020.